Em aquários de água marinha, é comum o uso do equipamento chamado skimmer, um aparato em que a água recebe uma torrente de bolhas de ar, como representado na figura, levando a matéria orgânica até a superfície, onde pode ser removida. Essa matéria orgânica eliminada é composta por moléculas orgânicas com parte apolar e parte polar, enquanto as bolhas formadas têm caráter apolar. Então, a bolha, caráter apolar. Esse aparelho, no entanto, tem rendimento muito menor em aquários de água doce, ou seja, retira menos quantidade de material orgânico por período de uso. Considerando que todas as outras condições são mantidas, o menor rendimento desse aparato em água doce do que em água salgada pode ser explicado por quê. Então, na letra A, é dito que a polaridade da molécula de água na água doce é maior do que na água salgada. Não, a letra A não faz sentido, não vai explicar isso, tá? Então, letra A eliminada. A letra A, ela estaria melhor escrita se falasse assim, olha, a polaridade da água doce seria menor do que a da água salgada, tendo em vista que na água salgada você tem a presença de íons em maior quantidade, né? Vale ressaltar que na água doce você também tem, então a mistura água salgada, assim falando, ela tem uma polaridade maior do que a mistura chamada água doce. Agora, falar da polaridade da molécula de água especificamente não faz tanto sentido, né? Então, na letra B é dito assim, a menor concentração de sais na água doce torna as regiões apolares das moléculas orgânicas mais solúveis do que na água salgada, prejudicando a interação com as bolhas de ar. E galera, é justamente a letra B a alternativa correta, porque o que vai acontecer? Água doce e água salgada tem a presença de íons, né? Por conta dos sais que vão estar lá dissolvidos. Só que a diferença é que a água salgada você tem uma quantidade bem maior do que na água doce. E o grande lance é, como na água salgada você tem uma maior polaridade por conta daqueles íons em maior quantidade, o que vai acontecer? Essa maior polaridade vai fazer com que fique em maior evidência o que? O trecho, né, ou parte, como a questão disse, a parte apolar das moléculas orgânicas. Então, como a água salgada acaba tendo uma maior polaridade por conta da maior quantidade de íons, essa parte apolar das moléculas orgânicas acaba ficando em maior evidência. Em outras palavras, tornando essa parte apolar menos solúvel ali. Então, acaba tendo uma maior disponibilidade para interagir com as bolhas que vão passando ali e que tem caráter apolar. Então, essa que é a explicação. Agora, tipo assim, por que na letra C tá errado? Ó, a água doce é mais polar do que a água salgada. Parei aqui. A letra D diz que há reatividade, então tá falando que tem uma reação química, né, entre a matéria orgânica e a água salgada vai ser maior do que a água doce, fazendo com que exista uma menor quantidade de material dissolvido para interação com as bolhas de ar. Primeiro ponto que ele não tá se tratando de reatividade, de reação química. Ali é interação, tá? E o segundo ponto é que tem esse trecho aqui que foi meio estranho, que diz assim, olha, a reatividade, né, que a gente já discutiu o termo reatividade, mas enfim, a reatividade de matéria orgânica em água salgada é maior do que em água doce. Aí, no caso, a questão segue falando que, nesse caso, você vai ter uma menor quantidade de material dissolvido para interagir com as bolhas de ar, o que ficou bem estranho essa segunda parte, né? Parece que está se contradizendo ali com o que o texto disse, né? Mas, enfim, na minha avaliação, essa parte de reatividade aqui já era um indicativo para o candidato, que não era essa explicação, né? Porque ali a gente está tendo interação com as bolhas de ar e não uma reação química com essas bolhas de ar, tá? Enfim, e na letra E, ele diz que a concentração de sais na água marinha é maior, tá? Isso tá certo, o que vai tornar as partes apolares das moléculas orgânicas mais propensas a interagir com os sais dissolvidos. Ó, aqui não vai rolar, porque como os sais eles são polares, então na verdade o que vai interagir é a parte polar com esses sais e não a apolar, tá? Enfim, então a letra E está errada. Então é isso, galera. Letra B vem ser a alternativa correta para essa questão.